dia a todos, sejam muito bem-vindos. Começou a primavera, a gente se sente mais leve, né? Mais feliz. Bom, gente, hoje a gente está recebendo a nossa amiga, nossa irmã, a Fátima Guimarães, que vai falar um pouquinho da parábola dos credores e devedores. E aí a gente trouxe do livro Fonte Viva, capítulo 150, a oração do justo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Considerando as ondas do desejo em sua força vital, todo impulso e todo anseio constitui também orações que partem da natureza. O verme que se arrasta com dificuldade, no fundo está rogando recursos de locomoção mais fácil. A loba, acariciando o filhotinho, no imo do ser, permanece implorando lições de amor que lhe modifiquem a expressão selvagem. O homem primitivo, adorando o trovão, nos recessos da alma, pede explicações da divindade, de maneira a educar os impulsos de fé. Todas as necessidades do mundo, traduzidas nos esforços dos seres viventes, valem por súplicas das criaturas ao Criador e Pai. Por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Ainda aqui, porém, temos a lei da densidade específica. Atira uma pedra ao vizinho e o projeto será imediatamente atraído para baixo. Deixa cair algumas gotas de perfume sobre a fronte de teu irmão e o aroma se espalhará na atmosfera. Liberta uma serpente e ela procurará uma toca. Solta uma andorinha e ela buscará a altura. Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente e a providência divina, através da natureza, vive sempre respondendo. Há processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra. Mas se todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo como sendo revestida de intenso poder. É que a consciência reta, no ajustamento à lei, já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos, amontou amor. Quem amontou amor, acumula poder. Aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. E hoje a nossa amiga Fátima vai falar um pouquinho sobre esse homem justo, né? Meus queridos, então convido nesse momento aqueles que puderem, quiserem, fechar os olhos, respirar profundamente, vamos aproveitar ao máximo essa oportunidade de estarmos aqui nesse sábado, envoltos à natureza. Esse momento que deve ser só nosso. Vamos deixar lá do lado de fora os nossos problemas, as nossas dificuldades e concentremos-nos em nós e na nossa cura física e na nossa cura espiritual,
a cura dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos irmãos com os quais temos divergências, que precisamos perdoar e ser perdoados, com aquele parente difícil, os problemas no trabalho. Vamos aproveitar esse momento para ficar em paz conosco, em paz com o nosso planeta, na certeza de que agora você está recebendo os remédios, as orientações, mas acima de tudo, o amor de Deus, nosso Pai, que intercede por nós a todo momento, sem que nós percebamos. Que a manhã de hoje seja coroada de paz, mas também de discernimento nos nossos corações, para que saibamos conduzir nossas vidas da melhor maneira possível, sem prejudicar ninguém, sem prejudicarmos a nós mesmos e ajudando na construção de um planeta melhor, como irmãos que somos. Que a espiritualidade amiga inspire a nossa irmã Fátima para que ela nos ajude a entender mais essa passagem do Evangelho trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. E assim é com muita alegria que recebemos cada um de vocês aqui na nossa casa, encarnados e desencarnados. E pedimos então para iniciar os trabalhos de hoje agradecendo a Deus e agradecendo a Jesus. Que assim seja. E agora passamos para a nossa irmã Fátima. Bom dia a todos. É uma alegria estarmos mais uma vez, é sempre uma alegria estarmos reunidos em torno do estudo do Evangelho, e hoje nós temos o Festival dos Mosquitinhos que nos ajudam, não é? A estarmos mais despertos. É a alegria da primavera, onde tudo floresce e aí a natureza, não é? Se expande em vida, apesar de nos trazer um pouco de incômodo, mas é a vida falando junto de nós, bem pequenininho. A parábola que foi nos indicada para o estudo da manhã de hoje, ela se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, nos itens 1 a 4, que vai nos falar sobre o momento, não é, em que no reino dos céus nos traz aqui Jesus, né? É comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como este não tinha meios para o pagar, o Senhor mandou que fossem vendidos, né? Se vendesse sua mulher, seus filhos e tudo que pertencesse a ele, para que ele pudesse pagar a dívida. O servidor então ajoelha-se junto aos pés do Senhor, desesperado, e pede-lhe, né, que, por favor, não tenha paciência, eu te pagarei tudo, tenha piedade de mim, né? Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e quase a estrangulá-lo dizia: paga o que me deves. O companheiro, também fazendo o mesmo ato, ajoelhando-se, lançando-se aos pés, pedia, dizendo: tem um pouco de paciência, eu te pagarei tudo.
Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e mandou prender para tê-lo preso até que lhe pagasse a dívida. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade de teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem, até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai que está nos céus vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas dos vossos irmãos que houverem cometido contra vós algum engano. Aqui nos parece que Jesus nos traz uma figura de Deus, né? Que o Senhor é representado aqui por Deus, pelo Criador. Uma figura de um Deus, um Pai, né? Que está nos céus, muito severa. E nós sabemos que Jesus mesmo nos traz em seu Evangelho que Jesus era justo e bom, misericordioso, mas era necessário que ele usasse de certas palavras, de certos contos, para que aquele povo, aquele que estavam acostumados com aquele Deus que cobrava tudo, olho por olho, dente por dente, aquele Deus que cobrava até a quarta, quinta, a terceira geração, um erro que era cometido por nós. Então era uma coisa muito ilógica, né? O que meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos têm a ver com os meus erros? Então, mas era o que era entendido na época pelos nossos companheiros, né? Pelo Velho Testamento, pelas leis mosaicas. E Jesus então se utilizava de uma linguagem que já era conhecida para tocá-los, para que eles pudessem entender como deveriam se conduzir. Agora vê, o primeiro servo que pede a Deus que o perdoe, Deus libera-o das dívidas, ele não tem do mesmo cuidado com o seu irmão. E é isso que Jesus vem nos trazer aqui: amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo, nos diz Kardec. Mas por que será que esse servo que foi abençoado, né, perdoado as suas dívidas, ele chega para o seu companheiro e age de formas diferentes? Porque na realidade nós ainda não sabemos nos amar. Nós ainda estamos em uma condição em que não entendemos o que é o amor do Pai para conosco. Independente daquilo que fazemos, o Pai nos ama. Independente dos nossos erros, o Pai nos ama. Como nós, pais ainda imperfeitos, por pior que os filhos façam consigo, eles perdoam. Me lembro que não tem muito tempo, apareceu uma notícia na televisão que os vizinhos deram parte de uma senhora que estava vivendo em extrema penúria e que sofria com os maus tratos do filho. Ela estava ficando doente, ela estava emagrecida, passava fome. Quando a polícia vai lá em sua casa e prende o filho, porque ele, infelizmente, era viciado em drogas, vendeu tudo que tinha dentro de casa e quando estava, alterado pelas drogas, ele batia na mãe. Ela diz: não, ele não é mau, é porque ele não está bem. Não levem ele não, por favor, ele não me maltrata.
Então nós que somos tão imperfeitos, diante das faltas dos nossos filhos, minha voz hoje está triste, até dos nossos pais, porque nem sempre é dos pais para com os filhos. Muitas vezes os pais é que estão em desequilíbrio e maltratam seus filhos, e os filhos perdoam seus pais. Não é isso não, ele não está bem, ele está doente, ela está doente, não é? Ele não é mal assim não. Como é que Deus, o Criador, que quer o melhor para cada um de nós, iria castigar, né? Como se fala aqui na parábola, que ele ficaria preso e sofreria até pagar o último dinheiro que devia. Era necessário que aquele povo entendesse que não mais poderia agir como no passado, que deveria ver no seu próximo o irmão que se equivoca, que como ele erra, cai, mas vai levantar, vai continuar buscando o aprendizado. Uns andam mais rápido, outros mais devagar, mas todos nós caminharemos para junto do Criador. Não seremos perfeitos, porque perfeito só o Pai, mas teremos a perfeição relativa, onde contribuiremos na criação de toda a natureza, como Jesus é o governador do nosso planeta. Não podemos ver Jesus como aquela figura distante. Jesus é um modelo e guia, está lá escrito na resposta que Kardec faz à espiritualidade superior. Qual aquele espírito que passou pela Terra, que serve de modelo para a humanidade? É uma resposta curtinha, mas de uma imensidade, não é? De uma riqueza de conteúdo. Jesus. Então todos nós, por mais que nós nos não consigo, não, isso é impossível, todos nós um dia seremos espíritos como Jesus, espíritos crísticos, que vencemos todo esse processo de aprendizado. Só que podemos ir mais rápido ou mais devagar, como está na nossa escola, não é? Podemos fazer a escola, o Fundamental 1, sem repetir o Fundamental 2, chegarmos no ensino médio sem repetir, e outros resolvem fazer a cada ano 4 anos, então ele multiplica por 4. Se formaria aos 15, se forma aos 20, e às vezes nem se forma, vai fazer aquele curso que antigamente era, agora não vou lembrar nem o nome que era antigamente. Era madureza, isso aí. E agora tem um outro nome, que você vai lá, faz 1 ano e faz a prova para ter o diploma do ensino, ou do fundamental, ou do ensino médio, que dá muito mais trabalho, e já se perdeu o tempo, o rico tempo de aprendizado e experiência. Essas práticas, né, dessas máximas que Jesus nos traz, o que ela busca? O que vai nos levar à destruição do egoísmo? De nós pararmos de olharmos somente para as nossas dificuldades, de pararmos de pensar que só nós sofremos, que só nós temos problemas, que só nós temos escassez. Porque até quem está na abundância, ele sempre acha que tem escassez de alguma coisa. Que quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E não é errado. Quanto mais conforto eu tenho, quanto mais possibilidades eu tenho, mais eu quero. Isso faz parte do nosso crescimento. É isso que nos impulsiona ao aprendizado. É isso que nos impulsiona a realizar tarefas. Só que cada coisa que eu conquisto, seja material, intelectual, espiritual, eu tenho como obrigação multiplicar. Porque como Joana de Ângeles nos diz, e esse capítulo é baseado nisso, a única coisa que se dá
e que se multiplica ao infinito é o amor. Nunca acaba. É a moeda que jamais acaba. Porque eu dou e eu recebo. E eu não recebo só daquele que eu beneficiei. Eu recebo de todos aqueles que são os familiares, os amigos daquela pessoa que foi beneficiada. Porque o agradecimento dos encarnados e dos desencarnados em relação àquela pessoa que eu ajudei, ela vai se multiplicando em energias positivas para mim. Isso é o amor. É a nossa gratidão, é o amor que nós desejamos levar àquela pessoa por aquilo que eu recebi no momento difícil. E muitas vezes não é nada de tão assim palpável. Muitas vezes é uma palavra, é um sorriso, é um acolhimento no momento em que eu chego e digo assim: hoje eu não estou bem. Ao invés de eu chegar e dizer, aquela pessoa que me disse que não, eu também não estou não, nossa, não dormi bem essa noite, eu não deixo nela continuar para dizer por que ela não está bem. Aí eu começo a dizer de mim. Olha o egoísmo. Eu não tenho a caridade de pelo menos deixar ela falar primeiro. Aí depois eu também falo das minhas dores, não tem problema nenhum. Mas a caridade de ouvir. Porque muitas vezes nós só queremos ser ouvidos, é ou não é? Estou falando mentira? Todo mundo aqui? Todos nós. Nós não queremos nem que dê opinião. Nós não estamos querendo solução. Na maioria das vezes eu só quero que me escute. Só que me escute. E nós não conseguimos fazer isso. Porque na primeira palavra do outro de dizer que não está bem, eu começo a desfiar o meu rosário de penas. Estou com dor aqui, dor ali, meu filho assim, meu marido assado, minha mãe, meu pai. Aí eu começo a desfiar todos os meus problemas, porque eu me volto para mim. Eu tenho dificuldade de olhar o outro, é isso que essa parábola nos traz. Se eu não preciso, melhor dizendo, passar pelos mesmos problemas para entender a dor do meu irmão. Eu não preciso sofrer de todas as doenças, todas as dores, todas as aflições para entender que meu irmão está sofrendo. É uma questão de respeito acima de tudo. E isso são pequenas partes do exercício do amor maior que nós vamos desenvolvendo através do nosso processo evolutivo, que não dá saltos. É através do exercício, é através do conhecimento. No item 8 deste mesmo capítulo, que fala sobre, tem como subtítulo a lei do amor, nos diz assim: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Prestaram atenção nesse finalzinho da frase? Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Porque quanto mais simples o espírito, mais instinto. No início da sua vida, da sua experiência como individualidade, todos nós somos puros instintos, como animal, porque estamos aprendendo a sobreviver. Nós temos que aprender a nos defender da natureza. Vamos olhar nossos irmãos lá no passado, o homem de Neandertal, todos esses estudos aí que faz, né, do homem, da origem do homem. Eles se reuniam em casal inicialmente. Um procurava o outro, porque havia a lei de conservação da espécie, tudo se obedece à lei. E então eu tinha que proteger a minha espécie e dar continuidade à minha espécie. Isso acontece nos animais, não é? Vamos vivendo desde lá dessa origem essas experiências. E aí eu ficava
na natureza, sem proteção. O primeiro que se aproximasse eu tinha que matar, porque todos eram inimigos meus. Aí o homem descobriu que ele podia se abrigar numa caverna. Ele começou a descobrir que poderia se associar a outros que lhe eram semelhantes, e formaram as aldeias. E assim foram surgindo as sociedades, que foram crescendo e é o que conhecemos hoje. E ainda fazemos guerra. E ainda tiramos do irmão aquilo que ele precisa. Quando na realidade eu estou tirando pelo hábito de querer tudo para mim. Quando passa alguns momentos, em que passamos dificuldades e agora passamos, eu vou repetir, eu já tinha falado isso aqui um tempo atrás, mas são coisas palpáveis que nós vivenciamos e isso tem que servir de referência. Quando foi no Covid, eu não vou dizer o nome do país, mas foi uma coisa que ninguém entendia. Quando fechou, que ia ter o isolamento, as pessoas correram no supermercado e compraram papel higiênico. Acabaram com o estoque de papel higiênico antes da comida. Por que será? Pela necessidade da higiene. Porque era uma doença que contaminava. Se é algo sujo que contamina, eu preciso estar limpo. O meu inconsciente lembrou de quê? Dos produtos de limpeza. Era necessário que eu mantivesse a minha higiene. Puro, isso foi a reação do instinto, que ainda está muito presente em nós. E Jesus veio nos mostrar que trabalhando a cada dia esses nossos instintos, porque nós agora temos a razão, já temos o conhecimento, já temos desenvolvido em nós a capacidade de raciocinar e selecionar diante da vivência, das ciências, que não é preciso isso. Eu aí transformo esse instinto, que é o que dito aqui, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Quanto mais eu procuro me educar, que isso é o progresso realizado, menos instinto eu tenho. Eu tenho o quê? Sentimentos. Eu já não brigo com meu irmão pelo pedaço de carne, por uma fruta, por uma comida. Eu já sei que eu posso compartilhar com ele. Porque amanhã, mesmo que eu não tenha dinheiro, as mangueiras estão aí, já cobertas de frutos. Eu tenho meios de buscar. Então eu já não tenho mais necessidade de deixar que esse instinto de sobrevivência e conservação fale tão alto em mim. Quando meu filho, meu neto briga na escola, eu não tenho necessidade de ir lá e bater ou na vizinhança, bater no pai ou na mãe da criança. E isso nós vivenciamos há algum tempo atrás aqui no Sudoeste. As crianças brigaram, o pai desceu, a mãe desceu e o pai bateu na mãe do outro que já tinha apanhado. Então o que é isso? Puro instinto. Instinto de conservação. Instinto de preservar aquilo que é meu, que é o meu filho, a minha mãe, o meu pai, que eu tenho que fazer o quê? Trabalhar. Eles estão meus filhos, eles estão meus pais. E a outra família também tem filhos e tem pais que sofrem com o sofrimento dos seus. E se a razão, se eu hoje já tenho conhecimento, eu já trabalho os meus sentimentos, se está me doendo, por que eu vou provocar a dor do outro? Porque eu não vou sentar e conversar, já que eu tenho linguagem suficiente, entendimento suficiente para poder resolver a questão. Em sua origem, nos fala Kardec, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. É o que nós temos que
trabalhar em todos nós. Cada vez mais pensarmos, por que reagir dessa forma? Por que me indignar com tanta veemência? O que está nas minhas mãos? Estamos vivendo momentos muito difíceis em todo o mundo, não é só no nosso país. Se observarmos e olharmos o vizinho, não está tão bem quanto nós. E esse vizinho, não digo vizinho aqui não, Inglaterra, Europa, Ásia. Cada um dos países tem as suas dificuldades. Mas por que eu vou estar tomando partido desse ou daquele e me aborrecendo, acabando comigo e acabo brigando com família, com vizinho, com amigo, por pessoas que nem me conhecem, não sabem nem que eu existo? Isso não significa que devemos ser alienados, não. Nós temos que estar conscientes em qualquer processo. Numa dificuldade familiar, eu tomo partido antes de entender o que está acontecendo, é ou não é? Eu tomo partido de quem me é mais afim. Aí quando eu vou analisar o processo, eu vou ver, nossa, o outro estava errado também. Os dois erraram. Ou então, aquele ali errou e eu tomei partido do que estava errado. Nós já temos que nos deixar controlar essas paixões que são instintivas e agirmos com equilíbrio, com serenidade. Samson, neste mesmo capítulo falando da lei de amor, é um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris em 1863, ele diz assim: meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio, amai muito, a fim de serdes amados. Amai muito. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo que console e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, vos elevareis de tal modo acima da matéria desse momento aqui, que vos espiritualizareis antes de partires da terra. É por isso que estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui. Para que através do estudo, através do exercício, deixarmos que a espiritualidade fale em nós, que é a nossa verdadeira vida, é a vida espiritual. O momento da matéria é um momento na escola de aprendizado. É necessário que nós utilizemos nossas ferramentas, corpo, trabalho, profissão, nossa casa, até o material afetivo, a família, como instrumentos de crescimento e não de maiores problemas e transtornos, porque é por isso que estamos aqui, para desenvolvermos a capacidade de melhorar os nossos sentimentos, de sermos mais, termos mais tolerância, sermos mais companheiros mesmo, amigos, porque só assim desenvolveremos e exercitaremos o amor. Ele diz assim: havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós, está falando para todos nós, a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Qual de nós aqui, eu não consigo, mas deixa a pergunta, qual de nós num momento difícil, de conflito, a gente para, ora e pede a Deus orientação? A gente para e diz assim: Jesus, como devo agir agora? O que tu farias nesse momento? É muito difícil. Por quê?
porque nós instintivamente deixamos a raiva, o medo tomar conta de nós, ou a culpa que trazemos do passado e já passamos a nos defender antes de sermos atacados. Se começarmos a exercitar, a termos em mente que é necessário, que a psicologia já dizia aí no passado, né? Mandava contar até 10, aí o pessoal começou a brincar, 10 não dá, tem que ser 100. A ideia é 100 não dá, tem que ser 1000, não é? É isso aí, é parar e contar. A ciência veio para dar essa luz, dizer, gente, para. 10 segundos é o suficiente, porque quando você conta até 10, mais ou menos 10 segundos. São os 10 segundos necessários para que toda aquela carga que vem de hormônios para a sua reação ao ataque, parecendo animal, ele se acalme. O organismo, a matéria, se equilibre. E aí a sua cabeça pensa. E já vai trabalhar a situação de uma outra forma. É o que ele nos diz aqui. Sem as constrições da matéria. Porque é natural no momento de perigo que tudo isso aflore em nós, os hormônios para a nossa defesa. É natural, mas nós já não estamos mais numa fase primitiva. Nós já temos condições de controlar o medo, a raiva, a revolta, a mágoa. E parar e pensar, vale a pena? Porque muitas vezes não vale a pena, aliás não, na maioria das vezes, porque a outra pessoa não está nem aí para a nossa revolta, para a nossa raiva, ele não está nem aí, faz e vai embora. E nós ficamos nos envenenando com a situação. Amar ao próximo, como a si mesmo. Nos amamos nessa hora? Não. Estamos deixando o corpo falar ao invés, o instinto falar ao invés. Eu, espírito, na minha espiritualidade, me asserenar para resolver a questão. Emmanuel nos diz assim: o homem constrói a própria existência. Saber não é tudo, só o amor consegue totalizar a glória da vida. É no livro, na página da exaltação do amor. Só saber não é tudo, só o amor consegue totalizar a glória da vida. Quem vive, continua Emmanuel, respira. Quem trabalha, progride. Quem sabe, percebe. Quem ama, respira, progride, percebe, compreende, serve e sublima, espalhando a felicidade. É a nossa evolução. Nós vamos só respirar? Vamos só trabalhar? Vamos só aprender? O que nós temos que fazer com isso tudo, que já chegamos aqui? O que Emmanuel nos diz. Porque quem respira, quem progride, quem percebe, quem compreende, quem serve e sublima, ele ama. Ele ama, simplesmente ama. E é esse trabalho que cada um de nós faz para conosco, não é para com os outros. Começa em nós. Por isso é amar ao próximo como a mim mesmo. Quando eu parar de me agredir, quando eu parar de me deixar arrastar pelas situações como se eu fosse um animal que só age por instinto, reagindo em minha defesa, quando eu começo a trabalhar isso, eu estou progredindo, eu estou evoluindo. Aí Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos traz o que foi falado na página de preparação. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial dos nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis, que o passado nos devolve. Temos assim no grupo doméstico
os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvável e vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta. São essas coisas que já trazemos do nosso passado, que ele diz clichês inquietantes, que nós mesmos deixamos na memória do nosso destino e que precisamos desfazer. À custa de quê? De trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. O primeiro núcleo na sociedade em que convivemos para aprender a dominar os nossos instintos e trabalhar os nossos sentimentos é a família. Dentro deste núcleo familiar, nós encontramos aqueles com quem temos mais afinidades, facilidade, temos aqueles que nos tiram do sério. Agora, gente, uma das coisas que temos que ter em nosso pensamento: nós nunca nos magoamos, temos raiva, que ódio. Eu acho que nós temos que começar até a trabalhar, dizendo para nós mesmos que ódio é algo que eu não alimento mais em minha alma. A mágoa ainda não conseguimos, né? Ninguém se magoa por quem não ama. Aquele que me é indiferente, ele me ofende, eu vou embora, eu vou dizer: ele hoje não estava bem de saúde não. Se for no comércio, se for na rua, se for um parente, não, fulano não está bem hoje não. E ele não me magoa. Eu só me sinto ofendida, magoada e ferida por aqueles a quem eu amo. Isso me mostra que é este momento que Deus me oferece para que eu me reconcilie. É a oportunidade que Deus me ofereceu para que nessa vida Ele volte a me amar e eu volte a amá-lo, perdoando, entendendo, compreendendo, porque o perdão é um exercício diário de tolerância, de compreensão. Ele não apaga assim: eu te perdoo, mas não quero mais ver você na minha frente. Isso não é perdão, não é? São palavras. Siga, pois, nos fala Emmanuel, seu roteiro, louvando bem, esquecendo o mal e edificando sem repouso. Gente, não tem descanso. Trabalhando e edificando sempre, sem repouso. Se o caminho é áspero e sombrio, prossiga com destemor. O que Emmanuel está nos dizendo? Não desanime, não se entregue, vá em frente, com destemor, como aquele que vai à batalha na certeza que mesmo que ele perca, que ele vai à guerra, mesmo com a certeza de que ele é o mais fraco, com destemor, ele vence no mínimo uma batalha. E que se não conseguiu vencer a guerra, é porque ainda precisa exercitar mais e mais para vencer a guerra a favor do amor, não da dor. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer os outros o que queira que estes lhes façam. São palavras do Evangelho, segundo o Espiritismo, através das mensagens dos amigos espirituais a nos convidar a esse exercício que é diário, contínuo, sem descanso e sem repouso, como nos fala aqui Emmanuel. Para a frente e para o alto. É o caminho que Jesus nos oferece e todos nós que aqui estamos temos condições de trilhar. Com força, com fé e na certeza que todos nós, me veio agora aqui, gente. Todos nós, quero encontrar a todos nós reunidos no plano espiritual, estudando também o Evangelho de Jesus, trabalhando na seara do Mestre. Muita paz.